Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui para o nosso episódio de início da semana sobre NBA, vários assuntos pra gente debater. Eu estou aqui com meu amigo Vitor Buratini, jornalista, camisa 23, esportudo, amigo do podcast. E aí, Buras, como é que você tá? Tô ótimo, voltando aí no ritmo depois do All-Star Weekend, né, aqueles dias sem NBA, mas já tem muita coisa aí pra gente falar, muita polêmica rolando aí, sobretudo nas suas redes sociais, né. Polêmica, culpa minha, há quem diga, né, que foi o tópico do vídeo que eu postei nesse domingo e era era as minhas 3 opiniões mais polêmicas, né, aquelas opiniões que eu sei que o público, uma parte considerável, não concorda. E assim, pra fazer um vídeo, você tem 1 minuto, né? Não dá pra entrar tão profundamente. Então eu resolvi trazer esse tópico para o podcast também, né? Pra explicar um pouco melhor o meu ponto. Eu sei que muita gente, o pessoal que me xingou, chamou de idiota lá, falou que é um absurdo. O pessoal não vai escutar, né? Porque ninguém quer escutar mais o argumento com nuance, né? Mas eu acho que aqui pro podcast eu acho um tema legal. E eu pedi pro Buras preparar as 3 opiniões polêmicas dele, né? Pra eu não sofrer hate sozinho, né? Esse é o objetivo aqui, trazer o Buras pro mundo aqui das críticas ao meu lado, né? Ter uma companhia sempre é melhor, né? Vamos falar também sobre alguns outros assuntos. Aliás, vamos começar por assim, não foi um grande assunto, mas se tornou um grande assunto, né, que eu fiquei um pouco surpreso, pra ser sincero, pela repercussão que tomou. O Gui Santos, ele que vinha jogando, parecia que ia ganhando mais espaço e tal no Golden State Warriors, ele é levado de volta para o time da D-League dos Warriors, né, o Santa Cruz Warriors, e ele no primeiro jogo com o Santa Cruz Warriors acaba se machucando. E aí rolou uma polêmica, por que o Warriors botou ele no time da D-League e tal, sei o que. O contrato dele permite que ele transite entre o time principal e o time da D-League. E ele subiu e desceu várias vezes nessa temporada, né? Ele, assim, eu brinquei 1000 vezes, mas pelo menos umas, 10 vezes, mais do que isso, ele subiu e desceu. Mas aí virou uma polêmica, por que ele desceu, e agora ele se machucou e tal, não sei o que. Aí o que aconteceu? A lesão não era séria, ele voltou, foi de novo pro time principal dos Warriors, e o pessoal acho que fez uma tempestade num copo d'água, né, por algo que não era, e é um processo totalmente natural, e a gente tem que, assim, tudo bem, a gente torce muito pro Gui Santos, a gente quer ver ele ganhar espaço, mas os minutos dele aumentaram, foi naquele período que o Saric estava machucado, que o Wiggins estava machucado e tal, e jogadores que estão à frente mesmo dele na rotação, né? E aí esses caras voltaram, o time deu uma encaixada com essa formação nova, com o Wiggins, comigo e Draymond, o Saric tá bem, e o Lester Quinones é um cara que tá na frente dele também na rotação, e é extremamente natural, ele é muito jovem, 21 anos ainda. O que não foi natural foi a reação, né, Buras? Porque eu acho que pegou, talvez o pessoal que não tenha acompanhado tanto quanto que ele sobe, desce, e acho que por isso que causou a estranheza. Acho que o pessoal aí, justamente essa galera aí que talvez não esteja tão familiarizada assim com como funciona, sobretudo esses jovens aí que são escolhas de segunda rodada, fim de segunda rodada, isso é super natural, acontece em todas as equipes. Assim, eu entendo a preocupação que a gente tem com o Santos e tal, sobretudo porque realmente, como você falou, ele vinha ganhando mais minutos, teve até aquele jogo de 13,8 rebotes, se eu não me engano, contra o Pacers, mas, gente, ele ainda é o 13º jogador, talvez, da rotação aí do Warriors, sabe? Tem muita gente ainda na frente dele, vai demorar ainda para ele ter o espaço dele garantido ali 100%, ter uma minutagem mais regular, digamos assim. E é o que você falou, ele teve um aumento nos minutos, justamente por conta de uma série de problemas aí que os outros jogadores do Warriors tiveram, jogadores que jogam na posição dele, mas o natural é que nessa temporada ele continue sendo o cara que joga ali só o garbage time, que entra quando tem alguém lesionado, justamente. Então, assim, essa alternância vai continuar acontecendo, não vai ser a última vez que ele vai pro Santa Cruz Warriors dessa temporada, eu acredito, né?
Acho que a gente talvez possa só esperar que ele vá receber assim, minutos novamente de forma consistente, só ali talvez no fim da temporada regular, naquele momento que as equipes já estão com a posição bem estabelecida ali, elas conseguem testar mais seus jogadores que não têm tanto tempo de jogo. Mas fora isso, gente, acho que ele vai ser o cara aí que acho que os minutos, os maiores minutos que ele recebeu essa temporada foram a exceção, não vão ser a regra, né? Então, é natural ele ir pro Santa Cruz Warriors, é até bom que ele vá pro Santa Cruz Warriors, continue com o ritmo de jogo, que não é bom ele se lesionar, mas a lesão também não foi grave, então tá tudo certo, logo ele, não sei se no próximo jogo já ele consegue jogar, mas com certeza no futuro próximo aí ele já vai estar nas quadras. É isso mesmo, né? E ele é um cara que, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Pode ser que o futuro dele, o momento que ele vai jogar, ser membro de uma rotação ali de verdade, assim, não vou dizer provavelmente, mas existe uma chance de boa de não ser no Golden State Warriors, né? E ele é um cara que tá, assim, a tendência é o time dos Warriors sendo mais competitivo. Infelizmente, a tendência é que ele jogue menos, né? Porque você vai botar, quando você joga mais pra vencer, você vai botar seus jogadores mais experientes, seus jogadores que você confia mais. E o Gui Santos é uma escolha de segunda rodada que tá no segundo ano ainda, né? É totalmente natural, né? Um cara, por exemplo, tudo bem que ele é uma escolha de primeira rodada, mas um cara como o Brandon Pozinski ser titular e jogar 30 minutos e ser tão importante pra equipe é um ponto fora da curva no Golden State Warriors, que normalmente não coloca. O Kuminga brigou muito até chegar a esse ponto de ser titular, né, tá? Terceiro ano dele e tal, então pra uma escolha de segunda rodada é tudo natural o que tá acontecendo aqui, e o Gui Santos tem que aproveitar as oportunidades que ele tem pra mostrar serviço não só pro Steve Kerr, né, que é o técnico do Golden State Warriors, mas pros outros times da liga, né? De repente ele jogando 10 minutos do Golden State Warriors, aí de repente um time que tem uma rotação menos qualificada, olha aqui, pô, será ele com 20 minutos, 25 minutos, o que ele pode fazer aqui, né? E aí ele assina com esse time, aí pô, outro time olha, pô, ele tá indo bem com esses 20 minutos, em quem sabe ele possa ser um cara titular no nosso time, né? E aí daqui a 3 times ele pode virar um cara titular daqui a 3, 4 anos, né? A vida é dura pra um cara que não é selecionado na primeira rodada, então não tem nada fora do comum aqui nessa trajetória do Gui Santos. Falando nisso, Golden State Warriors jogou ontem contra o Denver Nuggets, né, que foi um jogo, eu achei que foi bem interessante. O placar, se não me engano, acabou 116-103, algo do tipo, né, mas foi um jogo bem apertado ali até o terceiro quarto, e confirma um pouco do que eu penso sobre esse time do Denver Nuggets, né? Que um jogo importante, jogando em Golden State, os dois times completos. É aquele momento que a equipe liga um pouquinho a chave e a gente vê como esse time é dominante, né? Porque eu acho que você pode fazer o argumento, é um time que não tá jogando tão bem esse ano, ou você pode fazer o argumento que é um time que foi campeão e tá no piloto automático. E eu tô muito mais pra segunda opção, porque eu achei que esse time jogou com um pouco mais de intensidade no domingo, e o Jokic foi absurdo, o terceiro triplo-duplo dele consecutivo, o terceiro triplo-duplo dele que é completado no terceiro quarto, né? Então não é aquela coisa que ele tá buscando um rebote ali no último quarto e tal. Pra mim o Nuggets ainda é o favorito, e no Oeste pelo menos. E o Warriors, que vem sendo mais competitivo, mas eu acho que também é um meio que microcosmo da diferença deles pros principais times do Oeste. Não, ontem foi mais uma partida, assim, depois do All-Star Weekend, o Jokic tá jogando aí num nível, assim, se antes ele já tava espetacular, agora ele tá ainda mais. É o que você falou, são 3 triplos-duplos seguidos no terceiro quarto. Ontem ele teve aí 16 rebotes, 16 assistências, 4 roubos de bola. Então, assim, é o que você falou, não estão sendo triplos-duplos tipo, ele fez 20 pontos, 10 rebotes, 11 assistências. Não, o cara, ele tá aí, acho que nos últimos 3 jogos ele tem média de quase 17 rebotes e 15 assistências por jogo. Tá um negócio absurdo, né? O Jamal Murray ontem também contribuiu muito bem. A gente vê o KCP sendo importante. Enfim, o quinteto titular do Nuggets, que é o mesmo da temporada passada, continua ali, entrosadinho, continua, você falou, sendo talvez o grande favorito aí no Oeste, mesmo não sendo a melhor campanha. Acho que eles estão em quarto ou terceiro, não sei se com a derrota do Clippers eles acabaram com uma posição, mas
continua sendo aí o grande favorito para mim no Oeste, né? A única questão que a gente talvez tenha aí a se questionar seja o banco, porque teve ali aí uma perda importante em relação à última temporada, mas que foi a saída do Bruce Brown. Mas a gente vê Christian Brown tá rendendo, o Red Jackson indo bem, apesar dos pesares. Tem o Peyton Watson que entra bem às vezes. Enfim, é um banco um pouco mais jovem, um pouco mais inexperiente, eu diria assim, mas que mostra bons sinais, mostra potencial. Quanto à equipe do Warriors, ontem acho que foi uma noite, assim, também um pouco atípica, digamos assim, porque o Curry foi péssimo. Posso perguntar um negócio sobre essa noite atípica do Curry? Eu tenho uma... É totalmente do teste do olho, eu não sei se os números comprovam isso, mas eu tenho a sensação que o jogador que melhor marca o Curry na NBA é o KCP. Quem teve os Caldwell Pope, e eu lembro que ele tinha essa fama quando o KCP jogava no Pistons ainda, então há muito tempo. Caraca. E eu vi muita gente comentando isso durante o jogo no Twitter, e realmente, eu não sei, eu não consegui encontrar uma estatística, o Curry marcado pelo KCP tem média de tal. Mas o teste do olho, não sei se você tem a mesma impressão, Buras, é que o KCP faz um trabalho muito bom contra o Curry. Ele sempre dá trabalho pro Curry. Ele é um bom defensor e tal, mas, pô, é o KCP ainda, né? Mas eu acho que se eu tivesse que colocar o apelido de Curry Stopper em alguém, eu acho que seria o KCP. Seria. Olha, que foi ontem o jogo assim, que eu talvez tenha reparado, ele realmente foi muito bem. Você que torce pro Pistons, talvez desde lá de trás já tenha reparado essa tendência, né? Eu nunca fui assim mais a fundo, mas realmente ontem, o Curry sofreu. Mas uma coisa que também é muito curiosa é que a gente tá falando muitas vezes que o Curry tá tendo noites muito boas, mas também ele tem muitas noites atípicas essa temporada, né? Teve aqueles 2 jogos que ele não acertou nenhuma bola de 3 também. Tá sendo um ano de altos e baixos aí, muito mais altos e baixos do Curry, obviamente, né? Mas ontem foi um baixo grande, 6-19 nos arremessos, uma partida muito fraca. Acho que o jogo se manteve parelho ali no primeiro tempo, muito porque o Klay Thompson vindo do banco estava pegando fogo. Mas ali no segundo tempo ele não fez absolutamente nada. Acho que ele não fez nenhum ponto, inclusive, no segundo tempo. Acho que esse foi o grande diferencial, talvez, aí, que fez com que o Nuggets tivesse uma vitória até que tranquila, digamos assim, 119-103. É um placar tranquilo, considerando que foi o primeiro tempo, que o primeiro tempo foi bem ali parelho, né? A gente teve o Kuminga ali, jogou 25 minutos, foi bem novamente. O Kuminga vem aí numa crescente, né? Mas, enfim, foi um jogo que mostrou a disparidade entre as duas equipes. Uma que é favorita ao Oeste, a outra talvez aí o teto seja conseguir se classificar direto para os playoffs, que eu acho muito difícil hoje, considerando que o Warriors vem jogando, tudo que a equipe vem enfrentando. Eu diria que o teto para esse time dos Warriors é chegar no play-in e conseguir ir aos playoffs pelo play-in, né? Eu não consigo ver mais do que isso, né? Olhando a classificação, eles estão na 10ª colocação, 29 vitórias. O time que tá ali na zona de classificação direta é o Phoenix Suns, com 34. Dá pra tirar, teoricamente, 5 vitórias, né? Mas é bastante coisa, né? Enfim, eu achei que o Drake... Não, é difícil, mas... Assim, não é impossível, mas vai ser muito difícil, considerando que as equipes estão jogando, que as equipes acima deles. Sim. Eu achei que o Draymond jogou bem ontem, apesar dos números dele não serem nada espetaculares, né? Ele deve ter 6 turnovers, mas ele teve algumas sequências ali que ele teve... jogou em alto nível. O Klay é o que você falou. Vamos passar para as opiniões polêmicas agora. Antes, lembrar que o parceiro de apostas do podcast Cara dos Esportes é o Bodog, um dos sites mais tradicionais, mais antigos de apostas esportivas do mundo. Crie sua conta utilizando o meu link que está na descrição. Você pode apostar em NBA, NFL, Oscar vai ter daqui a pouco. Você pode apostar em Oscar, pode apostar quem vai vencer a eleição dos Estados Unidos. Tem todo tipo de aposta, futebol, várias apostas esportivas lá, pode jogar poker, eu tenho jogado poker também. Crie sua conta utilizando o meu link para eles saberem que eu te mandei. É mais uma forma de a gente mostrar a força do público do podcast Cara dos Esportes. Buras, eu tuitei esses dias, não sei se você viu ou se você vai concordar com a minha opinião. Eu tenho uma teoria. O crescimento da popularidade da NBA, claro, são vários fatores.
Um dos fatores, eu acredito que são as apostas esportivas. Porque a NBA tem muito jogo. Eu sei que você não é um grande apostador, mas a NBA tem muito jogo todo dia. E cada jogo tem muita variedade de aposta que você pode fazer. Overrun de pontos de jogador, assistência, rebote. Aí você pode fazer a combinada de múltiplos jogos num dia só. Então tem uma variedade absurda. Num período que costuma ser meio morto de futebol, né? Janeiro, principalmente, né? E fevereiro ainda tá um pouco devagar ainda, né? Tá, os estaduais estão entrando na reta final. Eu não acho que é o maior fator, obviamente. Mas eu acho que é um dos fatores que explicam o crescimento da popularidade da NBA aqui no Brasil. Não, eu concordo com o que você falou. Tem uma variedade gigante aí de mercados, né? Tem 1.200 jogos para você apostar na temporada regular, no total. Diferente um pouco da NFL, que você só pode apostar em alguns dias, né? Ali no domingo, e aí na segunda e na quinta, né? NBA, pô, você fica, sei lá, quase 6 meses, todos os dias você tem inúmeras possibilidades de apostar, né? Então, sim, eu concordo com você. Eu vi esse tweet e concordei quando eu vi. Obrigado. Sempre quando uma pessoa inteligente concorda com uma opinião, eu sinto que eu tô no caminho certo. Mas opiniões polêmicas. Eu queria começar pelas minhas opiniões polêmicas, Buras. E depois a gente passar pras suas. Eu não sei quais são as do Buras. Ele me revelou antes do programa que ele não sabe se são tão polêmicas assim. A gente vai debater. Vou começar por uma que eu não sei. Eu suspeito que o Buras discorda dessa minha opinião, porque... Eu discordo, eu já sei qual é. Ele torce pro Oklahoma City Thunder, então ele é muito fã do Russell Westbrook. Mas, na minha opinião, o Chris Paul tá acima do Westbrook no ranking dos maiores jogadores da história da NBA. E o meu argumento pra isso é porque... Eu não tô dizendo que é o caso do Buras, mas o argumento de muita gente se baseia no fato do Westbrook ter um MVP e o Chris Paul não ter. Claro que ter um MVP é um grande feito, mas eu sou contra isso. Fulano tem um MVP, logo ele é melhor, né? Eu acho que tem sempre nuance, né? Aquela coisa de contar título e tal. Não é... Eu acho que esse tipo de discussão tem muito mais detalhes, né? Na época, eu defendia não é uma coisa em retrospecto. Eu não acho que o Westbrook deveria ter vencido um MVP naquele ano. O meu voto naquele ano era pro James Harden. O Chris Paul deveria ter vencido o MVP, que provavelmente na temporada 2009. Ele teve 22,8 pontos, 11 assistências, liderou a NBA em roubos de bola, fantástico. Ele, vários anos ali, próximos de chegar no nível de MVP, nunca conseguiu. E eu acho que ao longo da carreira, o Chris Paul, ele melhorou mais os times que ele jogou do que o Westbrook, né? E o Westbrook, desculpa, Buras, mas ele nunca venceu uma série de playoff quando ele era o melhor jogador do time. O Chris Paul tem vitórias, e todo time que o Chris Paul chega, o time melhora. O Clippers melhorou, o Rockets, tudo bem, não foi uma passagem longa, mas o primeiro ano dele foi o melhor ano do Rockets, né? Foi o que eles perderam pro Golden State Warriors na final do Oeste. Saem Westbrook e Paul George do Oklahoma City Thunder, chega o Chris Paul, a campanha é basicamente a mesma e o destino é o mesmo, eles perdem na primeira rodada dos playoffs. Não foi só que saiu o Westbrook e o Paul George. Ele vai pro Phoenix Suns e o time muda totalmente de patamar. E claro, o Golden State Warriors agora é uma versão já ali uns 45 do segundo tempo, né, da carreira do Chris Paul. E pra mim, de ponta a ponta, o Chris Paul foi mais jogador que o Russell Westbrook, Buras. Cara, eu não acho absurdo nem um pouco a sua opinião, eu discordo dela, mas não acho absurdo. Não uso como argumento MVP, justamente porque tem uma das minhas opiniões polêmicas que, se eu usasse isso como argumento, me tornaria contraditório. Mas, e assim, eu admito que a minha opinião é completamente clubista. Eu já tinha os dois na minha equipe, na realidade. Eu também tenho um carinho gigantesco pelo Chris Paul, né? Porque aquela temporada, pra mim, foi a mais divertida como torcedor do Thunder. A que ele esteve aqui, que eu acompanhei. Mas eu ainda acho o Westbrook mais jogador. Acho que a gente tem que considerar também aspectos, acho que individuais, né? Você falou muito dos coletivos. O Chris Paul realmente é um cara que melhora suas equipes.
que ajudou que em grande parte das equipes ele chegou e melhorou o recorde delas, né? Individualmente, acho o Westbrook o melhor pontuador, o melhor reboteiro. Acho ele um playmaker quase tão bom quanto o Chris Paul. O Chris Paul ele comete, obviamente, menos turnovers. A gente sabe que ele toma decisões mais inteligentes, mas em questão ali de passe, essas afins, eu acho o Westbrook tão bom quanto ele, tão criativo quanto ele. Acho que defensivamente o Chris Paul leva uma vantagem, mas o Westbrook tem seus atributos defensivos bons também, mas eu acho que também o Westbrook ele conseguiu, acho que foi merecidíssimo sim o MVP dele naquele ano. Acho que aquela equipe era horrorosa, e era horrorosa mesmo o Thunder, e só conseguir ali ficar em sexto já foi um grande feito, né? Mas não acho absurdo, acho que também não é de se xingar. Acho que os dois, na realidade, na lista de armadores, se você for fazer uma lista all-time de armadores, um vai estar muito próximo do outro ali. Talvez uma diferença de 2 posições, algo tipo, na minha, pelo menos, visão. Então não acho absurdo. Eu acho que a grande diferença entre os dois, eu acho que o único ponto que eu acho que... Aliás, tem... O Westbrook é talvez o melhor armador pegando rebotes na história da NBA, né? E o Chris Paul, até por uma limitação física, não é um reboteiro do nível do Westbrook. E eu acho que o Chris Paul, a tomada de decisões dele é bem superior ao do Westbrook, mesmo no auge, né? Só que uma vantagem que o Westbrook tem é que ainda tem um pouco, né? Mas no auge era um negócio gritante, que a capacidade dele de se impor fisicamente num jogo, né? Que é um negócio... Ele talvez seja o melhor atleta que já jogou na NBA. Eu não acho eu talvez poderia ter colocado isso de opinião polêmico, eu não sei nem se é polêmico, porque o nível de atleticismo do Westbrook assim, ele ainda é um grande atleta, né? Mas no auge dele, no Thunder, era um negócio de outro mundo. Mas eu coloco o Chris Paul na frente. Eu hoje provavelmente teria o Chris Paul como o terceiro melhor armador da história, quarto melhor armador da história da NBA. Eu teria Magic Johnson em primeiro, Curry em segundo, Isaiah Thomas em terceiro e o Chris Paul na quarta colocação. Aí eu acho que Steve Nash e Westbrook começam aí a aparecer também, então mais ou menos nesse patamar. E depende se você considera o Oscar Robertson um armador ou o string guard, mesma coisa do Jerry West, né? Que eu já vi. Tem gente que coloca uma armador, outros posição 2 e tal, mas enfim, é uma discussão que vai acontecer. Eu discordo totalmente que o Westbrook seja melhor que o Chris Paul, e o Buras discorda completamente que o Chris Paul é melhor que o Westbrook. E assim a gente segue para minha próxima opinião polêmica. Eu tenho que fazer uma ressalva sobre ela, e eu vou fazer agora. Eu coloquei que o Trae Young é superestimado. Tem muita gente que subestima o Trae Young, né? Que eu acho que ele começou com um grande hype e tal, e aí as pessoas que acompanham um pouco mais de perto começaram a questionar, pô, o impacto dele é esse todo mesmo? Só que aí eu acho que criou uma porção menor que também, como se o Trae Young fosse, pô, tem que jogar na China, sei lá, tipo, um negócio do tipo. Sim. Que eu acho que é um ponto exagerado. Não que tenha gente que realmente diga isso, né? Mas como se ele não fosse nada. Ele também não é nada. Ele é um armador muito bom. Ele, ofensivamente, é um dos melhores guards da NBA. Mas se ele é tão bom, os números dele são tão espetaculares, por que o Atlanta Hawks não tem mais sucesso? Eles foram para uma final de conferência que eles ganharam de um time dos Knicks que não era bom. Ganharam o time do Philadelphia 76ers que estava destruído mentalmente, né? Os problemas com o Simmons e tal. E depois disso, antes e depois disso, a equipe não venceu nenhuma série de playoff. O Trae Young é um dos motivos para a equipe chegar nos playoffs, mas também é um dos motivos que a equipe não tem um teto maior, porque ele não defende. Ele até melhorou. Esse ano eu acho que ele tá se esforçando mais, mas ele é um péssimo defensor. E ofensivamente ele é um jogador que ele é egoísta, ele não trabalha sem a bola, né? É muito raro a gente ver o Trae Young se mover sem a bola. Quando ele não tá com a bola, ele tá assistindo ao jogo. E os elencos do E o elenco dos Hawks nos últimos anos não é ruim. Eu acho que as pessoas, nem Noé carregou tanto animal. Não. O elenco do Hawks não é espetacular, mas não é tão ruim. Então, eu acho que ele é meio que... Ele é culpado por alguns dos problemas do Atlanta Hawks.
E hoje em dia você pegar os números do jogador e nem fulano de tal fez isso. Aí o único jogador a fazer isso. Ele tem 26,4 pontos, 10,8 assistências, 2,7 rebotes, o que são números bons, né? Mas números ótimos. Mas hoje na NBA todo mundo tem. Todo jogador titular de certo nível tem 27 pontos, 25 pontos por jogo, né? Não é o feito que era 15 anos atrás. Então eu acho que o Trae Young, ele acaba sendo um jogador que é bem superestimado por uma boa parte do público. Eu acho que ninguém estima ele talvez do jeito correto, né? Porque é o que você falou, ou ele é subestimado, do tipo as pessoas tratarem ele, nossa, que lixo de jogador, ele merecia ser um sexto homem, ou ele é tipo superestimado, tipo, não, é um baita chutador, um dos melhores chutadores da NBA, um dos melhores playmakers da NBA. E, cara, ele chegou com grandes expectativas na liga. Aliás, é um grande arremessador de 3 que nunca arremessou mais que 38% numa temporada, né? Exatamente. É o que eu ia justamente falar. Nunca conseguiu encontrar consistência aí da linha de 3 pontos, que foi talvez a principal coisa que venderam quando ele foi selecionado, né? Que ele era um cara que ia arremessar muito bem de 3. Novo Curry. Exato. E, ele tem 35,4% de aproveitamento de 3 na carreira, que é mediano. Assim, mediano pra ruim. Então, não é mediano pra bom, eu diria. Então, assim, ainda mais para um cara que foi vendido com isso como a principal característica. Ele é um cara que é muito fácil de você explorar na defesa, como você disse. Eu acho ele um ótimo playmaker, sim, mas ele ainda toma muitas decisões erradas dentro de quadra. Então, eu acho ele também superestimado. Não acho assim, tipo, nossa, é o jogador mais superestimado da liga. Não diria isso, assim. Mas, realmente, era para ele ter um impacto. A gente imaginava que ele fosse ter um impacto mais positivo nas equipes que ele joga. Eu acho que o Hawks é uma equipe assim, com um elenco bom, cara. Tem ali um quinteto titular interessante, sobretudo essa temporada aí. O DeJounte Murray tá conseguindo chutar constantemente de 3, e você tem um bom protetor de garrafão no Clint Capela, você tem o Onyeka, o Congo vindo do banco, você tem o Jalen Johnson, que tá tendo a melhor temporada da carreira dele, tá se tornando um grande jogador. E, a equipe não vai a lugar nenhum, sabe? Tá em 10º lugar na Conferência Leste, com um recorde negativo, e provavelmente o máximo que vai conseguir, sei lá, talvez milagrosamente um 8º lugar. A equipe é uma das equipes mais medíocres da NBA, inclusive. Então, quando você tem um jogador como o Trae Young, que era considerado uma superestrela, uma das caras da liga, puro, e ele não consegue elevar os seus companheiros a um nível, pelo menos os playoffs direto que você pega, eu acho que você é sim considerado superestimado, considerando também o salário dele, que é altíssimo, né? Ele ganhou o Max Contract, que era merecido, mas, ele não... Assim, era merecido porque você vai pagar pra esse cara que é considerado seu franchise player, mas ele não vem rendendo como tal. E eu acho que ele, sendo a primeira opção de uma equipe, também é difícil imaginar que ele, como primeira opção de uma equipe, vá conseguir levar ela a um título, por exemplo. Verdade, né? Isso é um bom ponto. E também ele vai conseguir um dia aceitar ser a segunda opção da equipe, né? Exato. E acho que uma das questões dele também, que eu acho que acabou enganando muita gente, talvez, é que ele meio que alcançou a melhor versão dele bem cedo, né? Se você vê a maior média de pontos dele na carreira, foi a segunda temporada dele. 29,6 pontos por jogo. E ele não evoluiu depois disso. Ele não evoluiu. E até acho que muito tem a ver o fato que ele não tem as ferramentas físicas pra evoluir muito mais do que isso. Ele tem 1,83m e pesa, sei lá, 70 e poucos quilos, né? Então isso... Sei que a NBA não é só o corpo, mas o tamanho importa, né? E ele não tem. E eu acho que ele pode melhorar o aspecto mental dele ainda. E talvez não seja no Hawks. Talvez seja ele um cara que precise ser trocado pro lugar que ele não é a face da franquia e ele possa entender que ele precisa jogar mais pro time pra funcionar, né? Pra ser a melhor versão dele. E eu concordo, assim, ele vai, o jeito que a carreira dele tá se caminhando pra ser o GOAT do play-in. O jogador com mais pontos, assistências na história do play-in, porque todo ano o time dele tá lá, né? E se ele é essa estrela toda, por que todo ano a Atlanta Hawks tem que passar pelo play-in, né? E campanha negativa, como você falou. Então, eu acho que ele é um pouco... Eu acho que ele é muito carismático. Se você gosta do Trae Young, tem motivo nenhum pra você se sentir culpado, porque ele é muito carismático, é um jogador divertido, se vê em quadra.
mas eu não acho que ele é um All-NBA, um jogador vencedor nesse estágio da carreira. Minha terceira opinião polêmica, Buras, que me rendeu muitas críticas, e ela foi ela que inspirou eu fazer esse vídeo das 3 opiniões polêmicas, porque alguns meses atrás eu publiquei o meu ranking dos 10 melhores jogadores da história da NBA, e eu passei literalmente meses recebendo uma variação desse mesmo comentário. É tipo, pô, não sabia que o Kobe jogava tênis. Cara, o Kobe joga futebol? Ah, o Kobe é quarterback, ele joga no futebol americano e tal. Eu passei meses recebendo esse tipo de comentário. Na minha opinião, o Kobe Bryant não é um dos 10 melhores jogadores da história da NBA. Eu coloco ele na 12ª colocação do meu ranking pessoal, atrás do Shaquille O'Neal, na 11ª colocação, Hakeem Olajuwon, na 10ª colocação, e Stephen Curry, na 9ª colocação. Acho que é a tier ali, mais ou menos, que eu coloco o Kobe. E muita gente, aparentemente, acha isso um sacrilégio, né? Um absurdo falar que o Kobe não tá no top 10. Mas, assim, me desculpe, na minha opinião, o Shaq, Hakeem e Curry foram jogadores não muito melhores, eles estão no mesmo tier ali, mas são jogadores que eu coloco na frente do Kobe. Você acha isso um absurdo? Cara, essa é a sua opinião polêmica que eu mais concordei. A gente, depois que você fez essa lista, inclusive a gente gravou um podcast e eu tava aqui e eu concordei, porque pra mim o Kobe não é top 10, eu não coloco ele de jeito nenhum no top 10. Acho que depois dessa geração que tá aí agora de Jokic, Giannis, essa galera Luka, ele vai cair ainda mais nessa lista, né? Acho que a única divergência que eu tenho aí desses nomes que você falou é que eu coloco ainda o Hakeem uma posição acima do Curry. Mas fora isso, eu tô 100% de acordo com você. Eu não acho que o Kobe seja top 10. Eu entendo todo o saudosismo que existe por trás da figura Kobe Bryant, da mentalidade humana, essas coisas, enfim. Mas eu não consigo colocar ele no meu top 10 melhores jogadores da história. Assim, ele não entraria de jeito nenhum, essa é a realidade. Assim, foi um grande jogador, um dos 12 melhores, né? Não, e não é nenhum problema ele não entrar no top 10, viu? Porque, porra, o que teve de gente histórica na liga é um absurdo. Sim, e a questão sobre o Kobe, e eu também acho que é injusto apontar porque o Kobe sofreu um acidente e morreu jovem, as pessoas superestimam. Não tô acusando disso, porque eu acho que já era assim, já era esse mesmo sentimento antes do Kobe falecer. Mas eu acredito que existe um misticismo ao redor do Kobe pela personalidade dele. E eu tô falando em quadra, porque eu até acho que ele ser um cara usado como exemplo de liderança e tal, um histórico dele fora de quadra que eu não considerei pra fazer esse ranking aqui, são melhores jogadores em quadra, né? Não tô falando fora de quadra. O Kobe, pra quem não sabe, ele já foi acusado de estupro e foi processado, entrou em acordo com a vítima, fez um pedido de desculpas público, então não é um cara com um passado fora de quadra de ninguém que não pode se orgulhar, né? Mas ele tem essa imagem, né, da Mamba Mentality, como o Buras falou e tal, de ser o cara que só se importa em vencer, que acorda 4 horas da manhã pra treinar e tal. Beleza, eu acho que tem isso, mas ainda assim eu não acho ele melhor que o Shaq, que o Hakeem e que o Curry. É minha opinião, não tem nada... Como eu falei, claro, eu tenho meus problemas com o Kobe, quando ele estava vivo, obviamente, quando o que ele fez fora de quadra, mas aqui eu tô avaliando só o dentro de quadra. E jogador espetacular. Tem 5 títulos, em que 3 ele não foi o melhor jogador. Foi o Shaquille O'Neal. 2 títulos, beleza, que ele venceu, tem méritos totais, ele era o melhor jogador naquele time. Mas, assim, vou ser bem sincero, anos 2000 não foram os anos mais difíceis da história da NBA também, né? E antes do Paul Gasol chegar, esse time dos Lakers tava ali. Lakers era horrível. Tava brigando ali na 7ª, 8ª colocação, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo de 50% de aproveitamento. Ele foi um cara que ele era um cara egoísta em quadra, né? Um cara que não passava bola, que
arremessava 200 mil vezes e tal. É um estilo de jogo que a gente criticaria hoje em dia também do Kobe, né? Sim. E ele precisou da chegada do Paul Gasol, de um time mais estruturado ao redor dele, pra ele ter esses 2 títulos na era pós-Shaq, né? Então, eu acho que as pessoas... Eu vi gente falando, não, ele é top 5, pra mim é Kobe, LeBron e Michael Jordan. Aí eu acho loucura. Você me fala que, pô, eu acho que o Kobe é melhor que o Curry. Eu acho que ele tinha que ser o 9º colocado nessa lista aí. Eu discordo, mas, pô, entendo. Não acho... É aceitável. É aceitável, exatamente. Mas se você me falar que o Kobe é top 5, aí pra mim não é justificável. Pra mim não tem argumento pra colocar ele... É puro saudosismo. Exatamente. Saudosismo. Eu também não consigo ver ele de jeito nenhum como top 5. Eu não consigo ver ele acima da 9ª posição, é o que você falou, assim, né? E a 9ª pra mim ainda tá... Não. Ainda é difícil defender. E assim, de novo, mesmo antes do falecimento dele, criou esse misticismo ao redor do Kobe, né? Da mentalidade Mamba e tal, e como uma ferramenta de marketing, ótimo. É muito corrupto. Varreu muita coisa dele pra debaixo do tapete. Mas eu tô tentando aqui avaliar o cara como jogador. Não é marketing, não tô descontando ponto por questão fora de quadra, e são os melhores jogadores. E na minha opinião, o Kobe não entra nesse top 10. E se você acha que o Kobe entra no top 10, ótimo, parabéns pra você. É a sua opinião. Essa é a minha... Só não coloque no top 5. Só não coloque no top 5, né? Pelo amor de Deus. Aí você já tá exagerando. Vamos passar para as suas opiniões polêmicas agora, Buras. Porque eu tô ansioso. Tô ansioso pra saber. Ansioso pra te cornetar. Mas, por favor, Buras, a primeira. Cara, a primeira que eu separei é que é bom a gente sempre dar um contexto. É que Magic Johnson e Larry Bird são os nomes mais importantes da história da NBA, pelo impacto que eles tiveram e no crescimento da liga. Se não fosse a rivalidade deles na década de 80 ali, eu não sei em que pé estaria a liga hoje, porque foram os grandes responsáveis ali por um boom na popularidade da NBA. A NBA que tinha péssimos lençóis na época, não era assim 1/10 do que é hoje, em questão de absolutamente tudo. Os jogos, muitas vezes tinha jogo de final que era reprisado, não passava ao vivo na TV, era reprisado depois que acabava. Então, depois da chegada dos dois, depois que eles construíram uma rivalidade justamente nas 2 maiores franquias da NBA, a liga conseguiu ter um crescimento, conseguiu atingir o patamar, que chegou ao patamar que é hoje, né? Que é, talvez aí, exista uma discussão se é a maior liga esportiva do mundo. Eu sei que o Gabriel considera a NFL, que é justíssimo, mas a NBA está num patamar absurdo em que a gente vê jogadores aí. A NBA é mais global. A NBA é mais global, né? Mas financeiramente a NFL leva uma vantagem ampla. Exato. Mas é o que você falou, a NBA hoje é conhecida em absolutamente todos os cantos do mundo. Tem gente que acompanha em todos os lugares do mundo. No Brasil, por exemplo, acho que o Brasil é o 3º maior mercado de todo fora dos Estados Unidos. Então, acho que sem Magic, sem Bird, não sei como a NBA, em que tamanho a NBA estaria hoje aí. Buras, eu acho que essa primeira você falhou no seu exercício, porque acho que seria polêmico discordar dessa sua opinião, né? Porque... É que tem muita gente que vai falar da importância de outros nomes. Assim, eu entendo que, o LeBron é um jogador indiscutivelmente melhor do que esses dois. Jordan também, mas sem esses dois, o que seria dos dois que vieram depois, né? Você descreveu muito bem, né? A NBA era uma liga que os jogos das finais passavam ali o condensado depois, né? Não tinha transmissão ao vivo. E vira a segunda liga mais popular dos Estados Unidos, né? Com o Magic e com Larry Bird, trazendo a rivalidade que eles tinham do basquete universitário, que era mais popular que a NBA, para os profissionais. Sim. E era tipo... Por exemplo, hoje nos Estados Unidos o basquete feminino universitário dá mais audiência que a WNBA. E era um cenário parecido com o que tem que tinha no final dos anos 70, NBA e basquete universitário. O basquete universitário era mais popular do que a NBA, né? E eu concordo plenamente, porque o Michael Jordan, ele eleva para outro nível,
e depois o LeBron e todas as outras estrelas elevam para mais um outro nível. Só que acho que consolidam. Não teria isso tudo se não tivesse o Larry Bird e o e o Magic Johnson transformando. Então eu acho que tem um argumento muito bom para dizer que eles são os jogadores mais importantes da história da NBA. Né? Não são os melhores, mas são os mais importantes. Então essa opinião não é polêmica, puras. Essa opinião é Poxa, uma pessoa... acho que eu vou falhar em todas elas, então, porque acho que essa aí era a mais polêmica que eu tinha. Não, mas é que tem uma que vai mexer... A que eu vou dar agora vai mexer com o saudosismo de uma galera. Então, por favor. Pra você e pra mim. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Mas pra mim o Derrick Rose é o jogador mais... É o pior MVP que a Liga já viu. E o mais superestimado também. Talvez o mais superestimado de todos os tempos aí. Considerando o lugar que algumas pessoas colocam ele nas suas listas pessoais em relação ao que ele entregou, porque ele teve sim um excelente começo de carreira, assim, não acho ridículo ele ter ganhado aquele MVP, porque aquele Chicago Bulls realmente foi muito bem naquela temporada regular, mas acho que talvez o LeBron não tenha ganhado, porque era o primeiro ano dele em Miami, e tinha ali uma galera meio brava com a decisão dele, de mudar de equipe e afins. Mas pra mim o Derrick Rose é um jogador mais superestimado, porque ele não conseguiu ter mais, sei lá, 4, 5 anos bons, muito por conta da sua saúde, sim. Mas a gente não pode ficar falando aqui, tipo, nossa, o que ele teria sido se ele tivesse ficado com os joelhos saudáveis. Não dá pra gente imaginar isso, porque é o si. E na realidade, que a gente vê que foi o que aconteceu, ele não foi um jogador duradouro, ele teve poucos grandes anos e no fim da carreira dele ali, dos 30 pra frente, ele foi basicamente irrelevante na NBA. E se você vai considerar um jogador, se você vai considerar o tamanho do jogador, você tem que considerar, querendo ou não, a durabilidade dele, porque todos, sei lá, os 100 maiores jogadores da história, eles tiveram uma durabilidade grande. O Derrick Rose tem uma durabilidade pequena. Eu acho que ele é um jogador que, pelos lances plásticos que ele tinha, aquelas enterradas, pelo atleticismo dele, inclusive tem muita gente que coloca ele como o jogador mais atlético também, aliás, o armador mais atlético da história. Eu acho isso um absurdo também, porque justamente tem Russell Westbrook, tem John Wall, enfim, tem muita gente também muito atlética na posição. Então eu acho ele o jogador mais superestimado da história. Eu acho que a discussão sobre o Derrick Rose tem que ser, o que teria sido ele se ele não tivesse machucado? Acho que mais do que isso, era um cara que teve um auge muito curto, né? Realmente venceu o MVP. Eu concordo plenamente, eu ia falar isso, que ele venceu o MVP porque todo mundo tava puto com o LeBron, porque era o primeiro ano dele no Miami Heat, né? E tem isso que você falou também do saudosismo. Acho que muita gente viu o Derrick Rose jogar quando era muito jovem, né? Então fica aquele impacto, né? Pô, você bota lá highlights do Derrick Rose no ano de MVP, realmente são impressionantes, mas acho que a popularidade dele na época era parecida com a popularidade do Ja Morant hoje em dia, né? Que é armador ultra atlético e tal. E aí é um negócio que marca muito. O Ja Morant, entre os fãs mais jovens, assim, de NBA, tipo, adolescente e tal, o Ja Morant talvez seja o jogador mais popular da NBA, né? Porque é um negócio absurdo, né? E acho que os problemas recentes dele não impactaram em nada, né? Acho que contribuíram para o misticismo também do Ja Morant. Mas eu concordo, acho que ele é um cara superestimado. E assim, é um dos caras que venceu MVP que talvez não entre nem no Hall of Fama, né? Do basquete. Exato. Né? Porque todos os jogadores... eu acho que ele é um dos poucos. Não, acho que talvez não tem o nenhum. único. Não tem nenhum, se eu não me engano. Ele vai ser o único que vai ter, acho que, esse feito aí negativo. Porque todo mundo entra no Hall of Fama, né? No Hall of Fama do basquete. Sim. Né? E acho que não vai ser o caso dele. Essa é mais ou menos, Buras. Vamos dar um mais ou menos pra essa. Vamos pra sua terceira agora. Tá, a terceira, assim, pra mim é muito clara, mas pra algumas pessoas que odeiam a figura, que eu entendo, assim, não entendo ódio, mas entendo desgostar da figura, mas pra mim o Kevin Durant é extremamente superestimado. Nossa, superestimado não, gente. De jeito nenhum ele é superestimado. Pra mim ele é extremamente superestimado. E ele nunca vai ter o crédito que ele merece, eu acho. Isso é óbvio. Por conta da mudança dele pro Warriors. Eu acho que o Kevin Durant, ele pra mim, é claramente um dos 15 maiores jogadores da história da NBA. Acho que, se não me engano, ele chegou ao 9º maior na lista de pontuadores da história da NBA. Mas aquela mudança dele... Assim, a administração de carreira dele
oposto ao tanto de talento que ele tem. Se ele é um dos mais talentosos, ele é um dos piores administrou a carreira dele, porque depois da saída dele do Warriors, foi cagada atrás de cagada. Foi pro Nets, forçaram algumas movimentações que deram errado, depois foi pro Suns, também algumas movimentações que deram errado e que parece aí que não vai vingar, mas o Kevin Durant ele vai ser muito mais lembrado pela trairagem, entre aspas, dele, né, do que pelo basquete, do que pelo que ele fez em quadra, por ser um pontuador completo, um excelente defensor, um cara que era imparável, né. Então eu fico triste pelo legado dele ser tão prejudicado por conta das decisões que ele fez fora das quadras. Pra mim ele é ele é o maior pontuador de todos os tempos. Ele não vai se aposentar como o maior pontuador de todos os tempos, porque ele não vai ter longevidade. Mas em termos de opções pra pontuar, Arsenal. Exatamente, arsenal, ninguém foi tão completo quanto o Kevin Durant, né? E é o que você falou, eu acho que ele não vai ter o reconhecimento e é muito culpa dele mesmo, porque ele errou ir pro Brooklyn Nets e errou em forçar ali pro Phoenix Suns, e foram duas decisões complicadas, duas decisões acho que equivocadas, né, de carreira, que basicamente sabotaram a reta final. Porque a decisão pro Warriors, pra mim, é totalmente defensável e... Pra mim também. Você queria ir pra melhor opção e você foi pro Golden State Warriors e era uma chance de 1 em 1 milhão ele poder ir pra um time como esse, ele foi. Eu não tenho problema nenhum com essa decisão. Mas também eu acho que ele não lidou bem com o outro lado, que é... Ele achava que ele ia ter crédito, assim, venci o título, e beleza. Ele achou que ia ser o mesmo crédito de todo o título, mas nem todo título é construído da mesma forma, né? Tipo, tem um título ultra pesado, tipo o Dirk em 2011 com o Dallas Mavericks, e tem os menos pesados, são os deles, né? Não tem outro jeito, né? Então eu acho que muito ele se colocou nesse problema, né? Mas eu concordo que Sim. Ele é um dos 15 melhores jogadores mesmo da história da NBA, mas vai ser difícil ele ser reconhecido como tal, por conta... Acho que muita gente indisposta com ele também, né? Até pela personalidade dele, de bater boca com gente no Twitter e tal. Eu acho que muita gente não vai muito com a personalidade dele, além dessas decisões dele. Ele é uma pessoa difícil, digamos assim. Verdade. Pra gente encerrar aqui, só queria comentar, porque foi uma notícia que saiu um pouco antes da gente começar a gravar. O Los Angeles Clippers... Eu sei que pra podcast é um péssimo tópico, né? Mas o Los Angeles Clippers anunciou a nova identidade visual deles, a nova logo, o novo uniforme que vai... Eu nunca sei se é a logo ou o logo. Pra próxima temporada, né? Que eles vão estrear na Arena Nova e tal. Eu já adianto, não gostei do logo e achei o uniforme bonito. Achei o uniforme legal, mas o logo eu achei... Eu nunca gosto de nenhum logo. Ninguém nunca gosta de nenhum logo novo, né? Porque os logos legais são os tradicionais e tal. E esse parece um pouco do Seattle Mariners. É meio que um cruzeiro, assim, né? Eu vi até alguém fez no Twitter, escreveu Cruzeiro do Neymar no logo dos Clippers. Eu achei a jersey bonita, achei a camisa bonita, as cores bonitas, mas não gostei do logo. E você, Buras? Eu tô de acordo quanto aos uniformes. Achei eles muito, muito bonitos. Todas as 3 cores que foram apresentadas. O logo eu não odiei, assim, o que eu acho, assim, é que sempre que tem mudança de logo, que você falou, ninguém vai gostar. Sempre vai ter aquele papo de que o antigo é melhor, e eu acho isso natural, porque, o logo é a cara de um time, né? A gente cresceu acostumado com o logo sendo de tal maneira. Então, pra gente desvincular essa imagem, vai anos. Por exemplo, vou dar o exemplo do Atlético Paranaense. Eu ainda não desvinculei o logo antigo do atual. E olha que os caras mudaram até o nome, a escrita. Eu nem escrevo ainda eles com TH, que dirá acostumar com o logo. Exato. E já faz bastante tempo que isso aconteceu. Então, assim, eu acho que é natural a gente não gostar do logo, né? Assim, de início. Eu não odiei. Eu achei legal. Achei até que bonitinho, assim. Prefiro o atual, claro, justamente porque eu estou muito mais acostumado. Mas considerando algumas mudanças que já aconteceram, eu acho que poderia ser pior. Sim. Mas, assim, vai ser difícil olhar para isso e bater, nossa, esse é o logo do Clippers de início, assim,
pô, cadê o Antigos, sabe? Vai ser muito mais a minha reação. Eu acho que o timing, pelo menos, é bom, porque eles vão fazer uma mudança grande, saindo, né, do Staples Center, indo jogar numa arena nova. Marca bem que é uma nova fase do Los Angeles Clippers. E parece que eles consideraram uma mudança de nome da franquia também, né? Saiu que eles estudaram e tal, mas o resultado lá das pesquisas e tal foi muito negativo, né? E por isso que eles não... Aliás, o que é um Clipper de Los Angeles Clippers? Então, já fica aí algo que eu não sei também. Não mas também seria difícil mudar o nome pra gente, eu né? acho que se mudar o nome, aí ia ser pior ainda. O logo eu acho meio genérico, assim, tipo, meio time gerado ali no 2K, no Madden. No PES. Né? Exatamente. Mas eu tô curioso pra ver como é que vai ser a nova arena, né? Porque parece ser bem avançada e tal. Acho que pode ser um momento importante pro Clippers, né? Deixar de ser um inquilino ali, né? Ser a segunda atração na arena, lá no Crypto Arena, né? Na verdade, né? Mais Staples. Olha, ó. Já mudou há vários anos e a gente continua falando. Continua falando Staples Center. Mas, enfim, Buras, muito obrigado pela sua participação. Leiam os textos dele lá no Esportudo, os posts dele lá no Camisa 23. Se você conseguir, puxa o saco dele para ser convidado para as festas do Camisa 23. Mas, Buras, brigadão aí e até a próxima. Valeu, Gars. Valeu, pessoal. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Podcast Cara dos Esportes de NBA volta na madrugada de quarta para quinta-feira. Nessa quarta tem episódio sobre NFL exclusivo para apoiadores. Muito obrigado ao Bodog. Crie sua conta no Bodog utilizando o meu link que está na descrição. Melhor e mais tradicional site de apostas que existe. Então, até a próxima. Tchau!